Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A televisão educa para o bem ou para o mal, como qualquer outro meio de comunicação. O poder da TV potencializa a ação educativa, superando quase sempre a força da escola e da família. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre como fazer da TV um instrumento de comunicação voltado para o bem comum. Estão conosco José Araripe Júnior, diretor-geral do IRDEB, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, responsável pela gestão da TV educativa e da Rádio Educadora. Mônica Gardelli Franco, diretora-geral da TV Escola, emissora vinculada ao Ministério da Educação. E André de Godoy Fernandes, advogado, autor da tese Televisão no Brasil, a Constituição Federal de 88 e o controle da programação televisiva. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite e estarem aqui conosco para discutirmos um pouco esse papel importantíssimo da televisão, que é uma arte, a arte de educar. Mas antes de começarmos aqui a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. A televisão é uma concessão pública e a Constituição Federal estabelece que sua produção e sua programação atendam de preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. O canal da educação no Brasil é a TV Escola, uma emissora pública do Ministério da Educação. Com uma programação de alto nível, ela serve também como material de apoio para professores e alunos. Veicula produções próprias como Salto para o Futuro e ABC da Astronomia. O ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada constante, o tempo em que ela percorre um determinado comprimento define uma dada distância. Séries licenciadas como Um Menino Muito Maluquinho. Cada um vai escrever sua própria história. Ridículo. Quem iria querer saber a minha história? Você mesmo. Eu mesmo? É. Por que você não tenta descobrir como é que você se tornou um menino maluquinho? Boa ideia. E produções internacionais, como documentários e a animação Pergunte a Lara. Terceira pergunta. O que você teria feito no meu lugar? Você... A. Teria coragem de dizer a ele como se sente? B. Aceitaria namorar com ele para não deixar ele magoado? Ou C. Ficaria com tanta vergonha que nunca mais falaria com ele? Já o Futura é um canal de televisão educativa mantido pela iniciativa privada. As TVs públicas transmitem um conteúdo que busca alinhar entretenimento e informação, contribuindo para a formação dos cidadãos. Sua programação não visa o lucro e assim é possível focar no interesse público. Qual o caminho que os escravos percorreram do cativeiro à liberdade? Quem foram os negros, escravos ou livres, que lutaram pelo fim da escravidão? E como é possível reparar a desvantagem social do negro no Brasil? É o que você vai ver agora no Caminhos da Reportagem. As TVs públicas investem em interprogramas educativos e culturais. Dessa forma, ao invés de ver propagandas visando o consumo de produtos, o espectador tem acesso a um conteúdo mais relevante no intervalo dos programas. Depois de arengar com a patroa, saí de cabeça quente. Barreado, andei até a baixa da égua, mas valeu a pena. Encontrei uns amigos e a festa foi de lascar o cano. Vamos ao dicionário? Arengar, brigar, desentender-se. Barreado, confuso, sem saber o que fazer ou o que dizer. Baixa da égua, lugar distante, longínquo. De lascar o cano é bom demais, sensacional. Apesar do esforço em cumprir com o papel educativo da TV, estas emissoras alcançam uma audiência menor e contam com um orçamento mais modesto do que das emissoras comerciais. A maioria da população brasileira consome a programação das TVs comerciais abertas e estas nem sempre priorizam a função social, cultural, informativa e educativa da televisão. Tampouco esse é o foco da TV por assinatura,
mais preocupada em agradar ao cliente do que com o interesse público. Há exceções, como certos canais da TV paga, alguns programas jornalísticos e as campanhas sociais promovidas em novelas. Essas mães se reúnem na Cinelândia num protesto silencioso contra o desaparecimento de seus filhos. Elas carregam o retrato de seus filhos desaparecidos. Eles foram sequestrados para serem adotados ilegalmente, para prostituição infantil e para a venda de seus órgãos. Vamos conversar agora com algumas dessas mães. Mas os bons exemplos ainda são poucos diante do potencial educativo, cultural e informativo do meio de comunicação mais consumido pelos brasileiros. Quando será que a exceção vai virar regra e todos os canais, públicos ou privados, irão obedecer à Constituição? Bom, Araripe, eu queria conversar com você. Nós aqui mostramos um pouco essas diferenças entre os canais comerciais, os canais públicos. E a ideia dessa nossa conversa hoje surgiu a partir de um artigo que você publicou no Jornal à Tarde, em Salvador, com o título Pátria Educadora e Radiodifusão Pública. Nesse artigo você faz a pergunta e responde. A pergunta que você faz é: como é possível imaginar que apenas a radiodifusão pública deve ter a missão de educar? Todas deveriam ter a missão de educar, não só as públicas, não é isso? Eu gostaria de ouvir a sua resposta. Exatamente, porque nós vivemos num país em que todo mundo ama a televisão. Então a televisão é um hábito, é um vício e é uma necessidade do brasileiro, porque assim ele cresceu aprendendo a unir a família em torno da televisão, e essa nossa televisão alcançou um nível altíssimo, e principalmente a publicidade. Então a publicidade brasileira hoje, ela ganha prêmios internacionais todos os anos. Nós desenvolvemos uma tecnologia de convencimento, de vender bem vendido qualquer produto. Porém, as emissoras abertas, elas não estão executando um papel público de educar as pessoas também. Fica para as educativas, que são frágeis na estrutura, esse papel. É como se a gente ficasse num gueto. Olha, bota lá quem quer tratar temas mais profundos e mais educativos num gueto da não audiência e deixa as outras comerciais, que são concessão pública, correr solta. Então, o que eu defendo é que use-se a tecnologia dos publicitários, use-se a tecnologia dessa grande capacidade de fazer filmes pequenos e que entre os comerciais de todas as redes, SBT, Globo, Record, Bandeirante, Rede TV, a gente tenha o público brasileiro baseado nas pesquisas, que são muitas, que pode muito bem dizer que no horário tal é a classe D que está assistindo, no horário tal é a faixa etária tal. Ou seja, esse monte de dados científicos devem ser utilizados para ajudar a escola brasileira a ter um papel maior. A escola brasileira não é só a sala de aula. A escola brasileira não é só a igreja, não é só a rua, não é só o bar. A escola brasileira também é a televisão ampla e restrita e aberta. Eu queria aprofundar isso com você, e nós vamos fazer isso aqui ao longo do programa, mas eu queria colocar também agora a Mônica aqui na conversa, porque você falou do gueto. As nossas emissoras públicas, elas realmente têm uma dificuldade maior de conquistar maiores audiências. Mas a TV Escola, ela tem uma programação excelente. Eu assisto a TV Escola quando posso, né? Tem uma programação excelente, mas infelizmente não chega a um grande público. E às vezes talvez esse nome, eu gostaria até de provocar um pouquinho, esse nome TV Escola às vezes pode afugentar um pouco. Nós vamos assistir aula e vocês não dão aula ali. Vocês ensinam, educam de uma forma bastante atraente. Como é que é esse processo de chegar ao público? Vocês não teriam uma necessidade de ampliar? Como na Argentina existe uma TV educativa aberta, de amplo alcance. Não seria esse o horizonte também da nossa TV Escola, mãe? Essa é a expectativa de alcance, né? A TV Escola, até o nome dela, né? A origem da TV Escola,
ela nasce dentro do Ministério da Educação com um objetivo bastante específico, que era o diálogo direto do Ministério da Educação com a escola. No momento em que ela é criada, isso tem 20 anos, ano que vem ela completa 20 anos, ela vem no bojo de uma política de fazer chegar às escolas, a todas as escolas do nosso país, as orientações, digamos, curriculares, todas as políticas públicas para questão da melhoria da qualidade da educação, já sempre tão cara para nós, e que passava ali não só por conteúdos que deveriam ser levados aos alunos, mas pela formação de professores. Então, ela nasce com esse espírito, só que no decorrer da sua trajetória, ela vai ganhando outros espaços. E com o próprio avanço das tecnologias todas e dos canais todos de distribuição, ela vai ganhando espaços que ela sai do gueto escolar, da finalidade escolar, e ela passa, então, a estar acessível a qualquer público, E dentro dessa perspectiva de você atingir a todos os públicos, porque na educação, eu como educadora, a gente sempre tem essa visão, de quais os atores principais que nós deveríamos estar envolvendo na formação dos estudantes, dos alunos, que, enfim, são muitos, No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 70 milhões de alunos ligados à nossa escola, que se você multiplicar isso por 3, você fala assim, é a população toda que você consegue impactar. Então, a gente trabalha na perspectiva de mobilizar todos os atores que estão envolvidos com a educação. Pais, então, a comunidade ali do entorno da escola, que é a comunidade mais comum, alunos e professores. Mas sem dar aula, hoje vocês não dão aula. Na verdade, esse conceito já está bastante superado, A gente sabe que o conceito de aula por televisão, embora durante uma época ele foi muito interessante, hajam os telecursos da vida aí que, enfim, foram necessários, A TV foi usada muito na perspectiva de formação da população brasileira, cobrindo aí uma carência de formação, mas atualmente, já mais recentemente, a expectativa não é essa, é como é que você pode ser educado, como é que você pode aumentar seu repertório de conhecimento, a sua visão de mundo ser mais abrangente através de conteúdos educativos que te dão essas referências, E esse é o nosso desafio, chegar a todo mundo, e tornar essa TV, ela atraente a ponto das pessoas poderem mudar os canais para procurar esse tipo de programação. Pois precisa ter um espaço. O André tem um trabalho excelente na área de regulação, Foi o mestrado, o doutorado dele na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Como é que a gente poderia encaixar essas propostas do Araripe, o trabalho da TV Escola, numa legislação que desse conta dessa necessidade, de fazer da televisão algo mais positivo, como eu disse no começo do programa, para o bem comum? Eu acho que primeiro, acho que a questão da finalidade educativa na educação, na televisão, perdão, ela não é só uma obrigação das TVs públicas ou das TVs educativas. Ela é uma obrigação de todas as TVs. A Constituição brasileira diz claramente, lá no artigo 221, que a programação e a produção e a programação da televisão, ela tem que ter uma finalidade, ou ela deve dar preferência a uma finalidade educativa, cultural, artística e informativa. Isso está muito claro na televisão e vale para todas. Não vale só para uma parte da televisão, as educativas. Vale para todas, inclusive as comerciais. É lógico que a gente tem problemas aí, a gente pode até discutir por que as TVs comerciais têm uma dificuldade de seguir essa preferência, mas ela vale para todas. Só que para colocar isso em prática, a gente precisa enfrentar graves problemas do Brasil, que é tratar, eu acho, primeiro, o serviço público de educação de forma séria, que é um contrato... De televisão, serviço de televisão. De televisão. A televisão, de forma séria, é uma concessão do Estado para as emissoras privadas, ou para qualquer emissora, tem que ser tratado de forma séria, tem que ser tratado de forma que se dê
a esse serviço se faça aquilo que está previsto na Constituição e tem que, também do meu ponto de vista, que atualizar o marco regulatório da televisão, né? A legislação de televisão é uma legislação lá dos anos 60, de 62, 63, quando sequer não existia TV digital, não existia TV a cores, não existia nem a televisão em rede. Então, aquela legislação de 62 que ainda está vigente hoje. Nós precisamos enfrentar essa questão com a questão delicada, complicada do ponto de vista político, mas é uma questão necessária. Precisamos tratar seriamente o contrato de concessão de serviço público da televisão e tratar também de um debate sério sobre a atualização do marco legal. Eu queria ouvir de você, mas no bloco seguinte, um pouco a experiência francesa que você tem e que ocorre em outros países da Europa, dos cadernos de encargos. Quer dizer, as emissoras recebem uma concessão e tem uma série de encargos, né, que assumem ao receber a concessão. Nós vamos falar isso no próximo bloco, mas eu queria fechar esse bloco, depois de ouvir as primeiras impressões de vocês, ouvindo também as impressões das pessoas que o Ver TV foi ouvir na Praça Sáenz Pena, no Rio de Janeiro. Nós fizemos às pessoas que passavam ali pela praça a seguinte pergunta: o que você aprende com a TV? Nada. Coisa nenhuma. Não vale nada. Televisão não vale nada. O que tem é porcaria. Depende do tipo de televisão, né? Aqui a gente tem, hoje a TV aberta no Brasil, a gente não aprende muita coisa. Eu gosto de ver muitos documentários na TV a cabo, alguns seriados de qualidade. Em geral, para aprender na televisão, eu uso alguns documentários, né? A última coisa que eu vi, assim, foi aquele documentário O Dia de 21 Anos, né? Que durou 21 anos, né? Sobre a ditadura do Brasil. Foi o que eu vi, assim, de mais educativo, assim, na televisão. Depende do canal que você coloca, depende do programa, depende de muito. Por exemplo, tem certos canais que trabalham com pesquisa, sabe, com programas de entrevistas, de repórteres, assim, entrevistando, mostrando turismo, essas coisas, dá para você aprender. Ultimamente, a maioria das coisas, nada. Só tem, assim, um ou outro programa que você pode assistir, que você ainda consegue aprender alguma coisa, consegue tirar alguma coisa, mas a maioria tá complicada. Lembro no ensino médio que eu vi um documentário sobre a Revolução Francesa no History Channel, e aquilo, as imagens, como tudo foi feito, me ajudou muito, muito. Eu acabei... nunca mais esqueci sobre aquele documentário. Então, achei super interessante e me ajudou muito na época do vestibular. Hoje em dia, infelizmente, nada. Zero à esquerda. A televisão hoje não transmite nenhum tipo de cultura adequada para o desenvolvimento cultural do ser. O único canal que ainda eu o respeito e que você abordando esse assunto e que mantém a minha credibilidade é a EBC, Canal 2, a TV Brasil. Olha, não foi nada combinado, hein? Ele falou isso de livre e espontânea vontade ao nosso microfone. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Ver TV, que conversa hoje sobre a função educativa da televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o papel educativo da televisão. E no bloco anterior, eu mencionei a experiência e o trabalho do André na França. Eu gostaria que você falasse um pouco, que não é só na França, eu sei que em Portugal é assim, na Inglaterra, em vários países da Europa, existe um caderno de encargos em que o concessionário, quando recebe do Estado o direito de explorar aquele canal de televisão, ele submete uma série de obrigações. E eu fiquei pensando, uma das obrigações poderia ser essa sugestão do Araripe, né, de você colocar nos intervalos comerciais educativos. Como é que funciona isso, André? A rigor, o que a gente está falando, quando a gente está falando de serviço público, e a televisão e o rádio são serviços públicos, é aquela atividade que em princípio, é uma atividade do Estado, que o Estado pode desenvolver, mas ele delega, e pode delegar essa exploração dessa atividade a emissoras
privadas. E isso é feito através dos contratos de concessão ou permissão. Esses contratos, eles são contratos muito particulares. São contratos do Estado com particulares, com entes particulares, agentes privados, por exemplo. E eles são diferentes de um contrato entre particulares, entre o André e o Lalo, por exemplo. Porque eles têm uma configuração em que as obrigações do concessionário, daquele que recebe a concessão, são maiores. São maiores porque esse contrato visa a colocar em prática o princípio da prevalência do interesse público. Então, ele impõe maiores obrigações ao concessionário, aquele que recebe a concessão. Em teoria, e na França isso é bem interessante, aquele que vai pleitear, aquela empresa que vai pleitear um canal de televisão ou de rádio, ela faz uma proposta de contrato com o Estado, na qual ela descreve no caderno de encargos tudo o que ela vai oferecer por aquele serviço, tudo que ela vai desenvolver naquele serviço. Por exemplo, é interessante o exemplo em 96, por exemplo, houve a privatização de uma das TVs estatais francesas, TF1, e a empresa que ganhou, ela ofereceu, nesse caderno de encargos, várias formas de programação. Por exemplo, ela dizia lá que ela ia passar um determinado número por ano de horas de filmes franceses, ela ia apresentar durante a semana ou durante o dia determinado número de programas noticiosos, de jornais, telejornais, ela se comprometia a veicular uma determinada quantidade de programação infantil, ela se comprometia a, nos seus telejornais, ter uma abordagem plural, diversificada da notícia, isenta. Então, tudo isso está no caderno de encargos. E o poder público, ao outorgar a concessão para essa empresa, pode fiscalizar se ela está cumprindo aquilo que ele prometeu, porque está bem escrito, bem claro. Qualquer punição não será nunca censura, né? De jeito nenhum, porque teve um contrato. Exato. Houve um contrato, ela se obrigou àquilo, e se ela descumpre aquilo que ela se obrigou, o poder público tem condições de aplicar as penalidades, de acordo com a gravidade da infração. E não essa terra de ninguém que a gente vive hoje, que é a televisão aberta no Brasil. A terra de ninguém, faz-se qualquer coisa, vende-se para a igreja, faz-se programas onde o povo é marginalizado, é exposto, a violência é sempre estigmatizada. Ou seja, a questão não é só não ser educativa. Ela não está sendo educativa. Ela está sendo deseducativa. Está sendo deseducativa. Os valores que seriam valores, vamos dizer assim, de cidadania, são superados por valores de consumo o tempo inteiro. Então, se não se obedece à lei básica, à Constituição, pelo menos cabe ao Estado uma intervenção, e que se essa intervenção não for através da política ou da lei, que seja através da publicidade, que o Estado banque interprogramas educativos durante toda a programação, como uma intervenção de emergência ao estado do imaginário do brasileiro. O imaginário do brasileiro, que consome 70%, 80% de audiência dessas redes abertas, não pode ser manchado e predominado por essa lógica consumista e essa lógica sensacionalista, espetacularizante da violência que nós vemos hoje. Então, o que eu defendo é que, se não for pela questão da intervenção da lei, porque toda vez que se toca nesse assunto, é intervencionismo, é dirigismo, etc. e tal. Então, digamos que a Secretaria da Presidência da República, junto com o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, junte um monte de cabeças geniais, publicitários, artistas, diretores, todos querem fazer isso. E tem competência. Todos têm competência. Você vê os comerciais, não só os publicitários, os comerciais políticos, né? Exatamente. São muito bem feitos. Exatamente. Nós temos há talentos, né, para esse tipo de produção, né? Agora, eu acho assim, falando das TVs comerciais principalmente, elas arrumam uma estratégia de justificar que parte da programação delas
é educativa. Então, elas entram nessa... Nós transmitimos tantas horas e tantos... mesmo em intervalos, o que eles chamam de um tipo de serviço público, né, de informação, de cidadania, sempre tem ali alguma referência àquela contribuição de cidadania e de serviço público. Mas é frágil, mas cientificamente. Não atende o objetivo, né, da necessidade que a gente tem da formação crítica do nosso povo, né, para que ele possa ser capaz, inclusive, de escolher a programação que ele quer assistir, né? E assim, hoje, quem tem condição de escolher uma programação é só quem tem condição de contratar esse serviço, né? Via as TVs privadas, a cabo e etc. Você tem uma excelente programação, TV Futura tem uma excelente programação, Cultura tem uma excelente programação, a TV Brasil tem uma excelente programação, mas por que é que as pessoas não estão dando audiência a esses canais? Porque esses canais não têm poder de fogo de fazer publicidade nas mídias outras, como as outras têm. As outras faturam muito. Então você abre os jornais, as revistas, os outdoors... As emissoras de rádio que fazem propaganda. Todos estão chamando atenção para aqueles canais, né? Os grandes cenários, as grandes estrelas, etc. e tal. Então a cobra mordendo o rabo e nós estamos num beco sem saída. Quer dizer, eu falo, nós, espectadores, só teremos acesso a um conteúdo que possa ajudar a formar seres humanos melhores se houver um posicionamento forte do Estado nesse sentido. Mas eu acho que assim, alguma iniciativa teve, né? Eu acho que ainda restrita ao público pagante, né? Vou dizer assim, que é aí você acha que tem mais contribuição nesse cenário, que é a obrigação das operadoras de TVs, de canais a cabo, né? De carregar ali conteúdos educativos. A TV Escola, ela ganhou maior alcance por conta dessa obrigação, porque antes ela estava apenas na parabólica, que é o que o Estado garantia a contratação, e graças a essa obrigatoriedade, a TV Escola hoje é carregada gratuitamente em todas as operadoras de distribuição. Mas ainda falta o sinal aberto, é um avanço, mas ainda falta o sinal aberto. Exatamente, ela está restrita à população que pode pagar. Agora, sim, e a população que não tem acesso, nem porque não pode pagar, né? Nem porque não chega, né? Porque a gente sabe que no Brasil, muitas das nossas regiões não tem esse serviço, não tem. Vai ter parabólica e olhe lá, né? A questão eu acho que também tem um outro ponto interessante, que é um dispositivo constitucional que também precisa ser olhado com mais seriedade, que é o artigo 223, que diz que o sistema de televisão ele deve ter uma complementariedade, entre o sistema privado, público e estatal, né? Então, isso daí permitiria que a gente pensasse em uma estrutura da televisão em que os canais públicos, os canais estatais tivessem mais relevância, né? Eu acho que para enfrentar essa questão a gente tem que discutir também seriamente uma forma de financiamento desses canais, né, que não seja pela publicidade, porque aí é fazer como um canal privado, quer dizer que uma empresa privada, você não muda pouco, né? Acho que um trabalho do Lado que ele já escreveu, quer dizer, a questão da forma de financiamento da televisão, ela é muito relevante para a qualidade da programação. Com certeza. Né? Aquela televisão que é financiada exclusivamente pela publicidade, ela tem um problema muito sério para transmitir conteúdo educativo, cultural, informativo. Mas né? eu defendo a lógica do Robin Hood. Por exemplo, se você tem publicitários e grandes marcas que detêm grandes faturamentos, então a hora de devolver é essa. É você usar essas cabeças pensantes que são capazes de vender um automóvel em 15 segundos, de vender produtos de todos os tipos, nessa lógica de que o espectador não é um cidadão, é um consumidor, e você usar essa tecnologia para educar através dos nichos previstos em pesquisas, auscultado em pesquisa.
porque as pesquisas são muito profundas. O cara sabe a hora certa que a pessoa está assistindo. Então, é uma concertação, digamos assim. Agora, a TV Escola pode vir a produzir conteúdos também para a TV aberta, certo? Nós da TV Educativa da Bahia também, a TV Cultura também, a TV Futura também. Agora, uma boa estratégia, eu acho, pensando nessa coisa da publicidade, né? Se as TVs comerciais, que têm esse alcance que elas têm, essa visibilidade que elas têm, no mínimo, fossem obrigadas a veicular, né, a informação de que existem canais públicos educativos e que esse seria o serviço delas. Elas divulgariam na programação delas que, assim, vocês estão aqui, agradecemos a sua audiência e gostaríamos de informar que, entendo o interesse, vocês também têm acesso a uma TV Brasil, na a uma linha do TV... Robin Hood, né? É na linha do Robin Hood. Aí, assim, isso nós não pagaríamos essa conta, porque pagar 1 minuto de publicidade na comercial não está para os bolsos das TVs públicas. O horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, certo? Quer dizer, o governo dá isenção de imposto de renda para aquele tempo que as emissoras públicas, ou as emissoras em geral, e utilizam para fazer a campanha política, né? Tanto a campanha política do horário político, como aquela durante o ano inteiro. Então, se há uma renúncia fiscal para financiar a campanha política na televisão, poderia também haver esse tipo de coisa. Agora, imagine eu bater na porta da Globo, lá de Salvador, e dizer, eu quero que você exiba aqui um comercial da TV Educativa. Não vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Ele nem exibe, ele vai exibir num horário que não tem audiência Ele não nenhuma, vai fazer né? isso. Então, a gente tem duas formas de lidar com isso, voltando a falar do assunto. Uma é uma providência do Estado, porque, por exemplo, o Estado não faz uma campanha do Ministério da Saúde para prevenir a dengue? Não funciona? Funciona. Funciona. Todo mundo sabe que quanto mais comercial de prevenção da dengue tiver, ou tiver da vacinação, o maior número de vacinados, cai o número de contaminados pela dengue. Então, nós estamos falando disso, que se o Estado vacilou nos contratos com as emissoras e não é capaz de fazer com que elas cumpram encargos de responsabilidade social, que pelo menos ela use o poder que ela tem, certo? De anunciar para fazer uma espécie de contra-revolução nesse sentido. Olha, eu queria entrar nesse finalzinho de segundo bloco num outro assunto que está relacionado a esse, mas que é o formato desses programas. Nós ouvimos no Rio de Janeiro a Viviane Mosé. Ela é filósofa e educadora, e na entrevista aqui para o Ver TV, ela ressalta a arte de fazer programas ao mesmo tempo educativos, mas agradáveis de serem vistos. Tem isso a ver com essa nossa conversa, quer dizer, não adianta você querer ensinar de uma maneira quadrada, tradicional, você tem que seduzir o telespectador. É isso que a Viviane Mosé fala para nós aqui nesse VT. Quanto menos a televisão é pedagógica, mais ela é educativa. A tentativa de fazer educação pedagogicamente afasta um pouco o público, porque ele acha que ele não está mais assistindo TV, ele está assistindo a um curso dado na televisão. Isso não é a melhor maneira de acessar o público. A melhor maneira é quando você educa e pega o público distraído, quando ele não está percebendo que aquilo é exatamente uma aula, né? Então, a gente já faz isso na televisão. Você quer passar um conteúdo didático usando metáforas, usando uma linguagem mais leve. Então, é fundamental essa junção. Se não lembra sala de aula. Como sala de aula é algo extremamente desgastado, a televisão não é desgastada? Mas não é como educação, pelo contrário. A televisão é um excelente instrumento de educação, né? Uma excelente ferramenta. Mas a sala de aula não é uma excelente ferramenta mais. Ela está desgastada. Então, quando a televisão tenta ser didática e transpõe para a TV exatamente o universo da escola, isso não é nada bom. A pessoa olha e fala, já estou eu sentado numa sala de aula novamente, né? Alguém está me ensinando um conteúdo e eu estou aqui assistindo. Esse não é o melhor modelo. Mesmo os modelos telecurso, a gente vê como eles são agradáveis, né? É uma brincadeira acontecendo ali. Então, você traz um conteúdo e utiliza o audiovisual.
O audiovisual é fundamental na educação. Imagens, sons, jogos, não jogos no sentido jogos infantis, mas eu digo interatividade, brincadeira. Esse tipo de ferramenta é fundamental. Música, por exemplo, é fundamental, né? Cinema, imagem, enfim. A TV tem que usar os recursos que ela tem. Ela não deve tentar transpor para a TV o universo da sala de aula. O que eu brigo muito na educação é exatamente o contrário. Nós temos que trazer o universo da televisão para a sala de aula. Não da televisão, mas do audiovisual para a sala de aula. A aula é que tem que trazer imagens, sons e brincadeiras, e não a TV, como boa ferramenta que é e múltipla, trazer aquele mecanismo meio chato e repetitivo de sala de aula. Isso a gente tem que evitar. As professoras e os professores estão usando esse material que a TV Escola produz e que é mais ou menos esse na linha que a Viviane acabou de falar? Exatamente. A gente tem estudos que os professores, porque a gente tem uma plataforma de distribuição desses conteúdos para os professores acessarem, poderem usar nos seus dispositivos móveis, né, junto com seus projetores lá em sala de aula, e poder usar isso da forma para a sua formação e para a formação dos seus alunos. O desafio é a produção desses conteúdos, porque quando você fala que tem necessidade de produzir um conteúdo educativo, a maioria das produtoras e dos produtores entendem que tem que ter uma lousa, tem que ter alguma referência escolar. E aí a gente entra... Aí cai nessa armadilha que ela falou aqui. Exatamente. Esse é o desafio da produção de conteúdo educativo. Você desconstruir a lógica, né, do escolar. As pessoas acham que educativo tem que ter o caráter escolar. Educativo não precisa ter o caráter escolar. E ele pode ser mais significativo se ele não tiver. Ela tem razão no quesito de que vamos atrair para um outro contexto de escola, um outro contexto de universo de educação. Muito bem, vou fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida com os nossos convidados, conversando sobre o papel educativo da televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o papel educativo da televisão. Nós já fizemos referência aqui, o André falou sobre a França, e nós vamos trazer o exemplo agora da Inglaterra. Em Uberaba, a Fundação Educativa de Uberaba, TV Furel, muito gentilmente, entrevistou para o Ver TV a professora da Universidade Federal local, Alexandra Bujocas. Ela é professora de Mídia e Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela conta ao Ver TV como foi executada a experiência britânica de relacionar a TV com a produção universitária. A Alexandra tem uma grande experiência nesse trabalho realizado na Inglaterra de educação e televisão. Vamos ouvir da Alexandra. Especificamente no caso da BBC com a Open University, né, que é a Universidade Aberta da Inglaterra, essa é uma parceria muito antiga, ela vem desde os anos 60. Então, quando ainda não havia internet, a Open University fazia os seus materiais audiovisuais que eram usados pelos estudantes que faziam os cursos, mas esses programas eles também eram exibidos na televisão, no caso na televisão aberta na BBC. Com o surgimento das novas mídias, né, das mídias digitais, da convergência e tal, a BBC aos poucos foi mudando seu formato televisivo. Hoje a BBC se adaptou à internet e a Open University também. Então, como que funciona essa parceria ainda hoje? A BBC tem um sistema de financiamento, ela contrata produção independente, e essa contratação pode ser feita tanto de produtoras comerciais, produtoras alternativas, quanto das produtoras das universidades. Então, como a Open University, desde o princípio ela foi uma universidade à distância, ela sempre teve uma central de produção audiovisual ali dentro da universidade. E esse pessoal é responsável por concorrer, né, a esses editais, fazer essas propostas, e esses programas, então, eles são exibidos
na televisão aberta. Depois eles ficam um tempo disponíveis para as pessoas no chamado BBC iPlayer, que é o sistema para assistir por demanda do site da BBC. E a Open University também produz materiais complementares que vão para o chamado Open Learn. O Open Learn é um projeto que, acho que, se não me engano, foi criado em 2006 pela Open University, que coloca recursos educacionais preparados pelos professores da universidade, abertos para a população, para quem quiser aprender sobre os mais diversos temas. Isso vai desde tecnologia, matemática, ciências naturais, arte, antropologia, ciência política, enfim, uma diversidade de assuntos. Então, basicamente, funciona assim. A BBC, como uma TV pública, ela tem o papel, entre as responsabilidades dela, ela tem o papel de fomentar a produção, em uma produção diversa ali na Inglaterra, e com isso ela então contrata tanto a consultoria quanto a própria produção das universidades quando elas têm infraestrutura para isso. Em troca, as universidades promovem uma extensão da experiência de aprendizado, que começa com o programa que é exibido na televisão, mas continua com os recursos disponíveis no website da universidade. E o que é mais interessante, isso tudo é gratuito e aberto. E aqui no Brasil, Mônica, nós temos essa relação com a universidade, da TV com a universidade? Sim, o Ministério da Educação, via suas TVs universitárias, a gente tem, para disponibilizar conteúdos para a TV Escola, uma parceria em que as universidades, a gente aproveita os conteúdos produzidos pelas TVs universitárias nos seus centros universitários para distribuir via TV Escola, né? O próximo passo é, com o canal da educação no sinal digital aberto, já tem uma portaria interministerial que determina que um dos 4 canais veiculados lá na distribuição digital aberta seja a TV Escola. Então, a TV Escola será o canal da educação digital aberto da Secretaria de Educação Básica, né? E terá um canal que será das TVs universitárias. E nós vamos colaborar aí na organização desse conteúdo para a distribuição. Porque as TVs universitárias, as universidades produzem muita coisa, exatamente, né? E às vezes não tem onde veicular. Exatamente, não só nos seus cursos, e são conteúdos que interessam diretamente à formação, né, do nosso foco, né? Uma formação, digamos assim, mais no quesito educativo mesmo. Né? A Alexandra falou aqui dos editais. Lá como cá, os nossos editais estão começando também a fomentar, né, produções até regionalizadas, coisa que não existia há algum tempo. Eu acho que o Brasil vive um grande momento com essa administração da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Você, a partir da Condecine, você criou um fundo. Esse fundo hoje é quase mais de R$1 bilhão que está sendo aplicado em diversos tipos de editais. E, recentemente, a EBC, junto com a Ancine, lançou o Prodave 9, que 60 milhões de reais divididos por 5 regiões. É a primeira vez que se faz um edital regional, 11 milhões para cada região, certo? Voltado para programas, séries e séries de documentais para a televisão, a partir de emendas que prevê que aqueles conteúdos eles têm que ter responsabilidade social no amplo nível. Porque quando a gente fala de educativo, a gente não está falando só do que é programático, a gente está falando de compreender a realidade nas suas diversas nuances para combater a intolerância, para combater o racismo, para que as pessoas compreendam melhor suas próprias regiões. E quando você pode, por exemplo, lá em Salvador, nós fazemos muito interprogramas, porque a gente compreende que aquela peça de 1 minuto, de 30 segundos, de 2 minutos, ela tem uma cauda longa. Ela vai ser exibida também no Facebook, também no Twitter, também no ambiente educacional. Salvador tem uma experiência muito interessante, a professora deve conhecer, que é o Instituto Anísio Teixeira, que é um instituto que tem uma própria televisão, constrói conteúdos educativos que nós exibimos, e ela tem o MTech, que é o ensino mediado por tecnologia. Diariamente, no turno da manhã, da tarde e da noite, aulas são dadas via satélites para mais de 400 localidades rurais, onde há presencialmente e em canal duplo. A aula é dada em Salvador e lá em Xorroxó,
o aluno assiste e pode perguntar ao professor Aí é de aula Salvador. mesmo, aí é aula. Aí é aula mesmo. São experiências educacionais voltadas para o ensino, digamos, o virtual presencial. Porém, todo esse conteúdo que nós produzimos hoje, as nossas emissoras públicas, ele não é suficiente para dar conta dessa dívida que a comunicação pública tem na criação da cabecinha das pessoas. Não, eu estava pensando aqui com relação ao desafio que a gente tem hoje, né, na produção de conteúdos que tenham ali uma finalidade educativa, que conceitualmente tem aquela coisa, se é educativo, então é chato, né, porque não vai ter entretenimento, ele vai ser prolixo, ele vai ser longo, ele vai ser cansativo. Então, a gente tem esse desafio, porque os tempos também são outros. Hoje, nem no cinema quase a gente consegue ficar 2 horas assistindo um audiovisual, né? E ali o cinema está todo paramentado ali com áudio, com acústica, Você sabe, com Mônica, conforto. que quando eu comecei a dar aula, isso já faz muito tempo, mas a televisão já dominava o país, eu percebia que a cada 15 minutos os alunos começavam a se mexer na cadeira, na carteira, porque estão acostumados a cada 15 minutos ter um intervalo, né, do programa. Realmente é poderosa essa força. Exatamente. É condicionamento. E hoje, como a gente está num mundo, né, em que a gente tem informação rapidinha, ela muda, ela troca, você tem a informação em vários formatos, em várias formas de apresentação, é com isso também que a gente está competindo quando a gente fala de uma TV educativa. Então, a TV Escola, já dentro do Ministério da Educação, a gente tem trabalhado muito isso, quer dizer, o que significa produzir conteúdos educativos para esta linguagem, nesses formatos novos. Então, a gente fez alguns editais via TV, né, e sempre articulado as políticas públicas de grande impacto, de grande alcance, que era o que o Ministério da Educação tem como desafio. Então, eu vou citar o exemplo da questão da alfabetização. Então, o Ministério lançou um grande programa de alfabetização, enfim, que houve uma mobilização que envolveu secretarias municipais, secretarias estaduais, e como é que a TV Escola pode contribuir. E aí o desafio era, vamos fazer um programa para este público, né, da infância, da alfabetização, que tenha a integração de mídias, que possa ter essa linguagem. E é muito interessante, porque quando você faz o chamamento, né, a tendência é vir uma coisa absolutamente quadrada. E eu sou educadora. Então, quando eu encontrava com este público, né, que vai ali me apresentar o projeto, eu vou falar, olha, é o seguinte, eu entendo de conteúdo, você entende de tecnologia e de linguagem de comunicação televisiva. Então, assim, crie aquilo que você acha que deve ser criado, não pense com a cabeça com aquilo que pode vir me agradar como professora. E a gente teve uma experiência muito interessante, que é o Chico na Ilha do Jurubebas, que inclusive está concorrendo a um prêmio, em que ele integra dramaturgia com animação, com games para os alunos. Então, assim, esse é o passo também que nós também podemos contribuir, né, como uma emissora pública, educativa, na formulação, quer dizer, desse novo conceito de produção, senão vem tudo documentário, vem tudo entrevista, vem documentário, vem debate, que é ótimo, né? Mas que para um público, né? Para um público infantil, para um público infanto-juvenil. O Araripe falou um pouco aqui dos editais e é importante essa questão da regionalização. Eu queria perguntar para o André, a Constituição brasileira também determina uma produção regionalizada, mas até hoje a gente não conseguiu colocar isso numa lei, não é? Por isso a Constituição não vigora, né, nesses termos. O que é um absurdo, né? Um diploma legal, a Carta Maior do Brasil, a lei maior do país, ficar dependendo de uma legislação posterior e ordinária para ela valer na prática, para regular. É um absurdo. O mesmo artigo 221 da Constituição, que fala que a produção e a programação das televisões tem que ter preferência finalidade educativa, cultural, artística e informativa, diz também que deve ser incentivada a produção independente e a produção regional.
né? E isso deveria ser mais bem tratado através de lei, através de um novo marco legal, do novo marco regulatório da atividade, atualizando aquela legislação dos anos 60, trazer para o contexto atual, né? É uma forma de você criar o setor de audiovisual no Brasil inteiro, em vários locais, né? Então a gente precisa atualizar a legislação para fomentar a indústria do audiovisual, fomentar mais, né? Porque não pode ficar essa produção regional ter como único canal de escoamento as televisões educativas, né? Ela precisa também ter condições de atingir as grandes emissoras privadas, né? E acho que esse é um lado. E o outro lado também é tratar melhor a questão do contrato de afiliação, né? Que é um contrato de afiliação que liga as emissoras regionais às emissoras nacionais, cabeças de rede. Eles são muito onerosos para as regionais. Elas têm pouco espaço para exibir a produção local, a produção independente local. Quer dizer, o Brasil não vê o Brasil. O Brasil não vê o Brasil, né? O Brasil vê o brasileiro do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para completar, nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria ouvir a Araripe sobre isso, já que a gente falou de regional, tem que falar da Bahia um pouco, né? A produção baiana. Rapaz, na TVE nós temos uma característica que é trabalhar com produção independente. Então nós temos uns contratos que a gente faz através de licitação para fazer documentários com produção independente, para fazer interprogramação, certo? E a produção de shows. Então, a Bahia, como é um estado extremamente musical, parte da cultura aflora através de uma diversidade musical que o sudestino só conhece o axé. Mas a gente tem a música medieval, a gente tem a viola, a gente tem música clássica, a gente tem jazz. Então, a TVE mostra muito isso também. Mostra o neogibá. No mesmo ponto de vista, quando você coloca a produção independente para fazer documentários, aí aquele estado que tem 417 municípios, tem a maior costa do país, que tem regiões diversificadas, também aparece nas suas diferenças. E a mesma coisa quando se dá com a interprogramação. Porque a interprogramação, nós fizemos, por exemplo, 100 interprogramas com pessoas que sofreram com a ditadura militar. Ou seja, diretamente, o cara que foi torturado, ou então aquele que teve seu trabalho impedido de ser exercido, tipo jornalista, ou então um filho ou neto que sofreu uma sequela psicológica. Então, durante um ano, a gente exibe até hoje, as pessoas têm a oportunidade de ver uma pessoa que foi presa, ou um professor tirado da sala de aula, certo? Falando, e isso feito pela produção independente sobre a nossa orientação. Ou seja, é como a gente finalmente tirar de dentro da TV a sua única responsabilidade de produzir. A gente, na verdade, é mais exibidora, deveríamos ser mais exibidores do que produtores. E tem muita gente produzindo e querendo produzir mais por esse país. Nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Araripe, Mônica, André, pela conversa muito agradável que nós tivemos hoje sobre esse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Eu quero agradecer a você que também nos acompanhou no Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E a íntegra de todas essas entrevistas está no nosso site, basta acessá-lo. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!